Sabe quando a gente pega um livro e ele é tão imenso que só de olhar para a capa já dá aquele frio na barriga? Pois é. Mas o legal é que algumas dessas grandes histórias não começam com calma, não. Elas já começam com um pavio aceso, com uma bomba prestes a explodir. E o início dessa aqui é uma verdadeira aula de como armar o cenário para uma detonação em família. Então, vamos mergulhar nisso. A pergunta que a história joga no nosso colo logo de cara é essa: o que pode acontecer quando pedaços tão diferentes e tão quebrados de um mesmo quebra-cabeça são forçados a se encontrar? E olha, isso aqui não é um almoço de domingo, é uma reunião de altíssimo risco. E o lugar desse encontro é a coisa mais improvável que se pode imaginar: um mosteiro. Um lugar que deveria ser de paz, de reflexão, vira o campo de batalha para uma família que, na verdade, nunca existiu. Eles não estão lá atrás de uma benção, não. Eles estão lá para brigar por dinheiro. Um conflito que carrega o peso de décadas de abandono. Para a gente entender a explosão que está vindo, a gente precisa primeiro conhecer o homem que acendeu o pavio. E que figura! Fyodor Pavlovich Karamazov não é um vilão qualquer. Ele é a própria raiz de todo o caos. A própria narrativa descreve ele de um jeito genial. Ele é vil, é corrupto, mas ao mesmo tempo absurdo. Pensa num palhaço, um aproveitador, um cara que adora ser ridículo, porque ele usa o humor e a palhaçada para manipular todo mundo. É uma figura que dá nojo, mas que também tem um fascínio bizarro. A história de vida dele é a de um parasita talentoso. É sério, ele começou lá de baixo, quase um ninguém, e foi subindo na vida com casamento de interesse e uma total, mas total, falta de escrúpulos. Para cada centavo que ele ganhava, ele deixava um rastro de destruição. E o principal, filhos, que ele simplesmente esqueceu que existiam. E essa linha do tempo aqui mostra o padrão de forma assustadora. Isso não foi um erro, foi método. Primeiro casamento com a Adelaida, nasce o Dmitri. Ela foge e o menino, com 3 anos, é literalmente esquecido com o criado. Aí vem o segundo casamento com a frágil Sofia. Com ela, a crueldade é outra. Ele a destrói psicologicamente. Nascem Ivan e Alyosha. E quando ela morre, o destino é o mesmo, abandono total. O resultado é essa ironia trágica. 3 órfãos de pai vivo, um pai que está lá esbanjando a fortuna que devia ser deles. E olha só a diferença gritante entre as duas mulheres. De um lado, Adelaida, uma rebelde, de família rica, cheia de vida, que o desafiou e meteu o pé. Do outro, Sofia, órfã, dócil, quase uma santa, que ele simplesmente quebrou por dentro. Isso só mostra que a natureza predatória do Fyodor não escolhia tipo. Ele consumia tanto a força quanto a fragilidade. E agora, vamos para os filhos. É aqui que a história ganha uma complexidade, nossa, fascinante. Porque, apesar de terem sido gerados pelo mesmo caos, os 3 irmãos não poderiam ser mais diferentes. Cada um deles é quase uma filosofia de vida ambulante. Essa tabela resume tudo perfeitamente. O Dmitri, filho da rebelde Adelaida, é puro instinto, pura paixão. Já o Ivan e o Alyosha, filhos da Santa Sofia, são os opostos. Um é a razão pura, o outro a fé. Nenhum deles foi criado pelo pai, claro, e cada um chega nesse encontro com um objetivo. Dmitri quer o dinheiro dele. Ivan tenta ser o cara racional no meio da loucura, e Alyosha, o caçula, só quer encontrar um pouco de paz. Vamos começar pelo Dmitri. Ele é o mais parecido com o pai no jeito impulsivo, no amor pelos prazeres da vida. A diferença é que ele tem um senso de honra meio torto. Ele viveu de forma intensa, foi soldado, se afundou em dívidas e agora ele volta com um único objetivo: botar o pai na parede por causa da herança da mãe, que ele tem certeza absoluta que foi roubada. Depois, a gente tem o Ivan, o cérebro da família. Um intelectual de primeira, autor, um cara que vive no mundo das ideias. A lógica dele é tão afiada que o impede de aceitar a fé do irmão ou as paixões do outro. Ele chega se colocando como um observador neutro, o mediador. Mas por baixo daquela calma toda, as próprias ideias dele estão consumindo por dentro. E por último, Alyosha, o coração da história. Ele é o oposto de tudo isso. Bondoso, empático, uma figura que todo mundo ama. Para fugir da brutalidade do mundo e da própria família, ele não escolhe nem a paixão, nem a razão. Ele escolhe a fé e vira aprendiz de monge justamente no mosteiro onde a confusão toda vai acontecer. É por causa dele, inclusive, que essa reunião acontece. Então, tá tudo armado, o palco tá montado, a gente tem todos os ingredientes para um desastre completo.
O pai que adora provocar, o filho impulsivo, o filho cético e o filho santo. Todos juntos num lugar sagrado para discutir uma coisa bem profana: dinheiro. Então, o ponto central é que essa briga é muito maior que dinheiro. É sobre o ressentimento de uma vida inteira de abandono. É sobre um pai que, em vez de acalmar os ânimos, joga gasolina no fogo só por diversão. E no fundo, é o choque entre 3 jeitos de encarar a vida: pelos sentidos, pela mente ou pelo espírito. E para tornar tudo bem concreto, existe um número: 25 mil rublos. Esse era o valor do dote da mãe do Dmitri. Um valor que Fyodor pegou para ele e nunca mais largou. Esse número não é só dinheiro, pessoal. É o símbolo de toda a ganância, de toda a desonestidade e da falta de amor desse homem. É o gatilho da crise. E é assim que essa jornada começa. O que essa reunião improvável acaba revelando não é só a podridão de uma família. É uma pergunta que ecoa pelo livro inteiro e chega até a gente hoje. No grande teatro da vida, com tanta injustiça e absurdo, qual caminho oferece a resposta? O da paixão, o da razão ou da fé? E a resposta para isso, bom, ela não é nada simples.